Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você. No editorial de hoje, a gente vai falar sobre uma manifestação em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz em punição de policiais sobre um caso ocorrido em 2017. E eu vou explicar para vocês um pouco mais o que está acontecendo aqui, dar o meu ponto de vista jurídico sobre essa situação. Também a gente vai falar sobre a questão da doença do Lula através de uma matéria publicada no Brasil, no Poder 360, que fala que Lula pode ser levado à sala de cirurgia. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. E também vamos tentar comentar sobre uma matéria publicada pelo Adrilles Jorge na revista Oeste. É interessante o ponto de vista onde ele cita a questão do Tarcísio. Bora entender um pouquinho mais sobre tudo isso? Então, seja muito bem-vindo esse finalzão de domingo, a gente trazendo conteúdo para vocês. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se puder, dá uma força para a gente que para esse domingo para poder trazer conteúdo para vocês. Dá o like, compartilha, assim o YouTube entende a maior relevância e manda para mais pessoas. E tem novidade chegando, tem jornal novo na área surgindo aí e a gente vai falar sobre isso depois aqui com vocês, tá bom? Então, se não for inscrito também, não esqueça de se inscrever, afinal, bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Bora começar? Vem comigo, que eu quero discutir contigo uma matéria aqui que eu achei muito interessante. Essa matéria foi publicada no Terra Brasil Notícias. Flávio Dino quer punir policiais que prenderam reitor em 2017. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou neste sábado em suas redes sociais que adotará as providências cabíveis para apurar possíveis irregularidades de agentes federais na prisão do então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, em 2017, por suspeita de irregularidade na instituição. 3 semanas depois da prisão, ele cometeu suicídio, atentou contra a própria vida. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão. 2 pontos aqui que nos chamam a atenção. Um deles, a atuação do judiciário, da polícia, a atuação da justiça contra cidadãos que depois têm o direito e têm a prerrogativa constitucional de, dentro do devido processo legal, dentro do contraditório e ampla defesa, mostrar-se inocente. Então, o primeiro ponto é esse. A atuação que acontece, que é exercida por parte desses poderes que têm o poder do Estado de fazer a inquisição, ou seja, o inquérito policial, a averiguação, ela é inquisitória. Essa parte não tem um contraditório nem ampla defesa, porque eles estão buscando provas. Mas uma vez que eles têm provas e pedem a prisão, aí o judiciário tem que garantir, tem que dar o exercício da ampla defesa e do contraditório. E aí, nesse caso desse reitor da universidade, a Polícia Federal entendeu em 2017 que haveria, nesse caso, irregularidades na prestação de contas. Isso em 2017. E aí, o reitor foi preso e atentou contra a própria vida. Ok, isso acontece milhares de vezes, principalmente, agora a gente vê muitos casos aqui. Eu, por exemplo, eu vejo uma ilegalidade sobre tamanho no caso da prisão do Coronel Naime. E aí ele vai ter o tempo de provar a sua verdade e provar a sua inocência dentro do que a justiça autoriza. Nesse caso, depois, uma análise do TCU agora apurou que as contas não estavam irregulares. Não estavam irregulares. E aí, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse, com um tom mais bravo, mais sério, que vai buscar punir esses policiais. Aí a grande questão: poderia o ministro da Justiça tomar um tom político nessa questão? Ele deveria se manifestar nessa questão com esse tom político? Essa é a grande questão. Será que ele vai se manifestar ou vai tomar esse tom em todos os casos, mas em todos os casos de, vamos dizer assim, de arbitrariedade em pedidos de prisão? Porque isso acontece todo dia aos montes. E a questão aqui, vocês me desculpem, mas é ideológica. Ou seja, é um reitor de universidade. A gente sabe os tentáculos da esquerda dentro da universidade. E aqui, ele puxa isso aqui
para dentro da esfera política, da discussão política, como se isso aqui fosse um caso de erro judiciário isolado, o que não é. O que não é. Então, assim, me assusta um pouco como eu vejo que, sim, eu vejo a máquina pública da Polícia Federal, a máquina pública do próprio Judiciário, do Ministério Público, tomar um ar aqui ideológico e não um ar de devido processo legal, de justiça, de igualdade para todos. Isso é preocupante. Então, assim, essa manifestação do ministro da Justiça me preocupa, sim. Também acho que deve ser apurado, mas não com esse tom de que eu vou puni-los, eu vou persegui-los, eu vou fazer algo nesse sentido, não. As devidas apurações serão tomadas. Nada mais do que isso. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha visão. Vamos lá. Uma matéria do Poder 360 tratou aqui sobre a doença que está cometida aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Entenda o que é artrose, doença de Lula que pode levá-lo à cirurgia. O presidente disse descartar o procedimento nesse ano por causa da agenda externa e extensa, né? Mas deve realizá-lo no início de 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem 77 anos, disse na última quinta-feira que descartou fazer uma cirurgia ainda em 2023 para tratar a artrose que tem no quadril. O motivo, justifica o petista, é não atrapalhar a agenda de viagens internacionais. Por enquanto, eu ainda tenho que andar. São reuniões imprescindíveis para um país do tamanho do Brasil, disse o presidente em entrevista ao SBT. Vai ter mais viagem, nós vamos ter que bancar mais. Lula vai visitar a Bélgica agora, a África do Sul e o encontro dos países do BRICS e também vai visitar a Índia ainda em 2023 e tudo isso. A gente sabe muito bem que nós vamos bancar toda essa história aí. A grande questão aqui é que Lula ainda traz para si a prerrogativa de que quer ser candidato à reeleição. 77 anos, dizer que se espelha em Biden, que aos 80 ainda está no mandato e quer a reeleição. Mas será que a saúde do presidente Lula comporta isso? Será que o próprio Brasil comporta isso? A gente vai estar trazendo tudo isso aqui para vocês, mas, sabe, é um tanto quanto complicado. Essa vontade de permanecer no poder. E uma coisa me chama atenção. Uma coisa me chama muita atenção. Quem seria um possível substituto do Lula no caso dele não concorrer à reeleição em 2026? Porque a gente está falando aqui em vários nomes que têm potencial forte de sucessão de Bolsonaro. A gente tem Zema, a gente tem Tarcísio, a gente tem Michele, enfim, tem nomes que são aptos e são fortes para a sucessão de Bolsonaro na corrida eleitoral. E no caso de Lula não concorrer, quem seria? Gleisi Hoffmann? Haddad? De novo, mais uma vez, depois de tantas tentativas? Quem seria? Boulos? Sabe-se que há uma animosidade bem grande entre Boulos e Lula. Quem poderia ser esse nome? A gente está esperando para ver ainda e vamos averiguar aqui. Tá? A gente sabe que Lula não conseguiu construir um sucessor. Há uma diferença muito grande entre a sua atuação e a atuação de Bolsonaro nesse quesito de constituir uma sucessão. Vamos lá. Já que a gente está falando de sucessão, a gente fala de Tarcísio de Freitas, que é ainda um dos cotados, apesar de ter estremecido alguns pontos aí no diálogo com Bolsonaro, mas tudo já se acalmou, já se apaziguou. O Adrilles Jorge, para a Revista Oeste, ele escreveu um editorial com o seguinte tema: Tarcísio é o homem bom que se deixa trair por sua ingenuidade. O comunismo sociocultural e econômico de Lula quer cooptar todos pelo medo ou pela ingenuidade. E aqui o Tarcísio, para quem puder ler o editorial completo da Revista Oeste, é bem interessante, mas eu vou trazer só o resumo aqui para vocês, que foi publicado aqui no Instagram do Adrilles, tá? Tarcísio é um homem bom, mas bom não basta. É preciso ter visão da realidade para exercer o bem. A genuidade de Tarcísio em não querer entrar na guerra cultural o torna um alvo preferencial da esquerda e até de aliados oportunistas que querem manipulá-lo.
A anuência com a reforma tributária, o abandono da TV Cultura na mão dos progressistas e o financiamento de movimentos identitários são fatores preocupantes no governo de um técnico que ainda não atinou para a guerra cultural que tem por objetivo destruir o conservadorismo. Vamos lá. O que eu vejo aqui do comentário do Adrilles e que é interessante? Eu vejo hoje que a direita ela tem um problema muito grande. E aqui eu falo como um defensor das pautas liberais, eu sou um defensor do livre mercado, eu defendo muita coisa que não é defendida pela esquerda. Então, sim, eu me considero de direita. Mas a gente tem que ver uma coisa. O radicalismo e o jogo de egos, o oportunismo, não agrega em nada à direita, e hoje, se a gente colhe maus frutos, é em virtude dessa atuação. Então, me desculpem, eu ainda defendo Tarcísio muito na sua atuação. Porque vamos entender uma coisa. O jogo de ego, que sempre aconteceu, e a gente vai falar aqui, Moro, Dória, fazendo uma comparação ao próprio Tarcísio, Joyce Hasselmann, Frota, enfim, quantos não foram? Quantos não foram? O finado Major Olímpio. Quantos não foram que insurgiram na direita e queriam uma visibilidade, um protagonismo grande? Hoje, eu dou um exemplo, o Ricardo Salles, que continua aproveitando para surfar nessa onda, criando caos e atacando Tarcísio. Eu acho o oportunismo por parte do Salles. Não me agradou a forma que ele se pôs ali em relação ao Tarcísio, tanto que o próprio Bolsonaro puxou a orelha do Ricardo Salles. Foi fala do Bolsonaro também. Depois que eu falei aqui, eu vi um editorial onde o próprio Bolsonaro puxou a orelha do Salles e falou: opa, tá falando o que não deve. Calma, que ninguém aqui tá afim de jogar fogo, jogar pólvora na fogueira, não. Não é assim que funciona. Então o que eu vejo? Será que é uma ingenuidade muito grande mesmo? Porque a gente vê hoje, igual o próprio Adrilles falou, mas peraí, tem que comprar pauta identitária, tem que comprar essa briga e ser mais radical. Tá. Vamos analisar o sistema que está aí hoje. Se houver uma radicalização, não, eu vou comprar essa pauta agora. Agora. O que vai acontecer no final das contas? Inelegibilidade, seja de quem for. Você sabe que vai acontecer isso. Michele Bolsonaro, já estão cotando a inelegibilidade de Michele Bolsonaro. Por quê? Por causa que ela levou a cachorrinha dela no avião da FAB. Então, estão pregando a inelegibilidade de Michele Bolsonaro. O general Girão tem grande potencial de entrar como prefeito de Natal, no Rio Grande do Norte. A ação do Alexandre de Moraes, que é pesada. Pode dar mais de 20 anos de cadeia contra o general Girão. O que ele fez? Ele criou uma animosidade e incentivou os ataques do dia 8 de janeiro. Vai ficar inelegível. Então, senhores, acho que a gente tem que ter mais maturidade. E será que é ingenuidade mesmo? Porque a gente tem que pensar o seguinte: o que Lula fez para chegar onde chegou? Ele atacou e falou: meu Deus, olha só as emendas secretas, que absurdo que o Bolsonaro faz. E depois que se elegeu, o que ele faz? Usa as emendas secretas. Aí também nós temos o Lula gritando: não se pode indicar uma pessoa amiga para o STF. E depois quem é que ele põe? Seu advogado. Então, tem que tomar muito cuidado com ser verdadeiro demais, ser transparente demais, só no intuito de uma lacração, de agradar um público que quer ouvir aquilo. Então, desculpa, pode até se dizer que o Tarcísio é ingênuo. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que ele é mais safo do que você imagina. Não só ele e Bolsonaro. Será que essa briga existiu mesmo? Será que... Não, o Tarcísio, vamos te descolar aqui. Vamos descolar o Tarcísio dessa visão aqui. Por quê? Porque senão fica inelegível. Então,
Sabe, a política é complexa demais pra gente falar que é preto no branco, que não é uma conta exata. Falar que 1 mais 1 é 2. Não é assim que funciona na política. Então, eu ainda reitero aqui, talvez tem coisa aí a mais do que vocês não entenderam ainda. E radicalizar, qualquer um que radicalizar agora, fica inelegível. Tá, deixa o Salles continuar com essa radicalização dele. Porque tem que ser isso. E deixa ele começar a ficar cotado para se tornar o futuro presidente. Você vai ver o que vai acontecer. Inelegibilidade. Agora, taxar Tarcísio de radical, deixá-lo inelegível? Não tem esse argumento para tanto. Coloca no seu comentário o que você pensa sobre esse comentário do Adrilles e sobre o meu ponto de vista. Coloca aí, quero saber. Você acha que é viável radicalizar, assim como o Tarcísio, como o Adrilles fala? Ele mesmo fala aqui, ó, comprar a pauta, tá? Então ele tem que comprar essa pauta contra o comunismo, Ele tem que comprar essa pauta e ser mais falar como o bolsonarismo. Você acha mesmo? Coloca no comentário. Ou você acha que isso só levaria ele à inelegibilidade? Seu comentário é importante para mim.